Boa noite aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto de oração, vamos agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu, vamos agradecer pela semana que continuamos aí na luta e pedindo para que Ele abençoe a vida de cada um de vocês que estão participando, a nossa vida, que Ele continue abençoando os nossos lares, que Ele receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença. Senhor, exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar, para te adorar, para dizer, meu Deus, dos feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, Senhor. Estamos aqui também, Senhor, para anunciar a Tua salvação, Senhor, através do Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, Senhor, para nos dar a vida eterna. Esteja abençoando a cada lar que está participando deste culto, abençoando a cada vida, esteja falando a cada coração, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o nosso louvor seja um louvor sincero, um louvor, Senhor, dedicado a Ti de coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso amor. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Fazer a leitura da palavra de Deus, João 3, de 16 a 18. João 3, de 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus:
Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Eu amo aqueles que estão vivendo sem Cristo Jesus, no interior da Amazônia, nas ruas desse Brasil, nas Cracolândias. Eu amo os surdos, eu amo o sertanejo, eu amo os gaúchos, eu amo o sul do Brasil, eu amo aquelas pessoas nas grandes cidades, nas pequenas cidades que precisam conhecer a graça de Deus, as crianças, os jovens, os adultos, enfim, eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu amo missões, porque Ele me amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso eu amo missões. Senhor amado, Deus eterno, Pai, abençoa, Senhor, as ofertas, Senhor, que cada ofertinha, Senhor, vai se tornar em mais e mais e mais ofertas, que a gente possa comprar umas coisas, Senhor, que nenhum missionáriozinho, Senhor, esteja passando fome, que as pessoas ficam aceitando Jesus e vai aumentando, que o Brasil todo aceita Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, os missionários, Senhor, as ofertas, Senhor, abençoa cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Senhor amado, Deus eterno, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, para as pessoas do missionário, Senhor. Abençoa os missionários, Senhor, eles, Senhor. Abençoa, Senhor, que eles possam cada vez mais, Senhor, saindo, Senhor, para pregar, Senhor, para dar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que as outras pessoas possam sentir, Senhor, Senhor, a Tua presença, Senhor, e que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, e aceitar Jesus no Teu coração, Senhor. Abençoa os missionários, Senhor, cobre eles, Senhor, livra eles, Senhor, de todos os maus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder minha vida atrás. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Estamos no período de missões nacionais, terminamos em agosto missões estaduais, agora estamos em missões nacionais porque Ele me amou. Então nós vamos orar nesse momento de intercessão, vamos orar por essa campanha, para que Deus alcance vidas, para que nós como igreja possamos ser instrumentos vivos desse Deus tão poderoso, para que possamos enviar missionários, para que possamos levantar vocacionados para essa obra tão importante que Deus colocou no coração da igreja, uma obra dele, que ele deu a oportunidade da igreja participar juntamente com ele. Então nós vamos orar nesse momento, vamos orar também agradecendo pela restauração da saúde do irmão Nilo, pastor Albanildo, passou um susto na gente por conta de um AVC. Vamos orar pela mãe da irmã Juliana, ela também teve AVC, está internada nesse momento, tentando ali ajustar a pressão. Então vamos orar pela mãe da irmã Juliana, vamos orar pela aluna da nossa irmã Áurea, é uma pessoa que tem passado por momentos difíceis, tem clamado a irmã Áurea para que nós oremos por ela. Então nós vamos orar por essa aluna, vamos orar também pelo Saul. Saul saiu da UTI, está se recuperando. Vamos agradecer a Deus por aqueles que têm vencido, não é o Covid, meu cunhado Keilon, minha concunhada Aline, estão entre eles. Gostaria de que orassem pelo João Pedro, meu sobrinho, está com o Covid. Vamos orar, vamos interceder por tantos outros. Também vamos agradecer pela recuperação da Juliana também. E muitos irmãos que têm passado por esses momentos difíceis, por esses sustos, e que Deus, no seu plano perfeito, tem dado a eles o livramento. Nós sabemos que os planos de Deus muitas vezes não estão na nossa compreensão, mas Ele sabe o que é melhor para o teu povo, Ele sabe o que é melhor para o seu povo, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, embora muitas vezes não entendamos. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo livramento que o Senhor tem dado aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, Senhor. Te louvamos, meu Deus, porque é notório a Tua presença no meio do Teu povo, Senhor. Senhor, em cada luta, em cada dificuldade, em cada batalha, a Tua mão está presente, Senhor. Sabemos, Senhor, que muitas vezes temos baixas, meu Deus, e baixas dolorosas, Senhor, que custamos a recuperar, se é que recuperamos, Senhor. Mas confiamos no Teu Santo Espírito, Senhor, no conforto nesse sentido. E também sabemos, meu Deus, que temos vitórias, incontáveis vitórias. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, Senhor, abençoando aqueles irmãos que estão com suspeita de doença, Senhor, que estão com a doença, que estão em UTI, que estão em enfermaria, em apartamento, que estão se recuperando em casa. Cuida de cada um, Senhor, visita cada um deles. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que têm passado por outros tipos de problemas, Senhor, bem-estar com a mãe da irmã Juliana, Senhor, dando a ela, Senhor, estabilidade na sua pressão ali, Senhor, dando aos médicos sabedoria para prescrever medicamentos, para tratar, meu Deus, esse momento que ela vem vivendo, ó Deus. Te pedimos, Senhor, continue a recuperação do pastor Ebanilton, Senhor, dando a ele, Senhor, sempre aquela alegria, Senhor, aquele prazer em Te louvar, Senhor. Nós Te louvamos, meu Deus, porque sabemos que a igreja tem orado uns pelos outros. Meu Deus, sabemos que muitos não têm participado, mas que nós possamos fortalecer, animar, Senhor, encorajar a esses que estão desanimados, Senhor, porque a resposta da nossa oração o Senhor tem dado, Senhor. Continue a confortar os enlutados, Senhor. Muitas pessoas perderam familiares queridos, Senhor, amigos, conhecidos. Esteja confortando a cada um destes, Senhor. Esteja abençoando, meu Deus, a campanha de missões nacionais. Meu Deus, porque o Senhor nos amou. Nós vamos, Senhor, amar, nós vamos multiplicar, nós vamos orar, nós vamos repartir, Senhor. Usa-nos como Teu instrumento, Senhor.
Usa, meu Deus, a cada irmão, Senhor, no local onde quer que estejam, para que ali, meu Deus, sejam luz, para que ali espalhem o Teu amor. Abençoe, meu Deus, a cada missionário batista, Senhor, que não tem medido esforço, Senhor, para levar a Tua obra, principalmente nestes tempos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, Senhor, continue a abençoar a vida do pastor, da sua família. Senhor, sabemos o quão difícil é esse momento para os líderes, mas o Senhor tem cuidado de cada um deles. E te pedimos, Senhor, continue a cuidar, Senhor. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Fala-nos ao coração agora, através da palavra do Teu servo, Senhor. Essa nossa oração, Senhor, que também pedimos, Senhor, especialmente agora bem-estar, Senhor, com aquelas pessoas que têm lutado contra todo tipo de vício, Senhor. Qualquer tipo de vício. Que o Senhor possa fazer um milagre, Senhor, na vida de cada um deles. Em especial, Senhor, pedimos pela aluna da irmã Áurea, Senhor. Cuida dela. Que o Santo Espírito esteja visitando aquela vida, Senhor, neste momento. E fazendo um verdadeiro milagre, Senhor. Escuta a nossa oração, Senhor. Atende conforme a Tua santa soberania, Senhor, a Tua sábia soberania. E que nós possamos, meu Deus, cumprir os Teus desígnios, os Teus propósitos, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor tem traçado. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, aqueles que não são crentes, que estão acompanhando este culto, Senhor, que estão assistindo, que ainda não entendem o que é cultuar a Ti, Senhor. Fala o coração de cada um deles, para que eles tenham essa alegria, Senhor, de expressar o amor por Ti e receber o Teu doce amor, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Dentro de um quarto escuro, rasgando o coração, fazendo pergunta, pedindo proteção. Antes que eu fale os meus problemas, você já sabe tudo e ouve um por um. Me assiste chorar com medo, esmaga meu temor. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Deus. E não estou sozinha, eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Deus. E não estou sozinha, eu sei que o Senhor é Deus. O inimigo
inimigo planejar me fazer mal, quer me deixar pra baixo, me desanimar. Ele quer tirar meu brilho, roubar meu sono e a minha paz. Mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é Deus. E não estou sozinha. Eu sei que o Senhor é Deus. 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 E não estou sozinha. Eu sei que o Senhor é Deus. Boa noite. Nós estamos com alegria mais uma vez com vocês para meditar na palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos nessa noite meditar em alguns textos da palavra de Deus, do Novo Testamento, porque a Igreja de Cristo é neotestamentária, se fundamenta nos ensinos de Jesus Cristo. Nós vamos ler inicialmente no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 7, versículos de 21 a 23. O texto nos fala o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará ou entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém. Nós estamos vivendo uma época, um tempo, em que as pessoas estão vivendo um cristianismo sem estar fundamentado na verdade de Cristo Jesus, sem ter Jesus. Por isso nós vamos pensar sobre o cristão sem Cristo, porque nós vemos hoje que pessoas entram para as igrejas não porque foi tocada por Cristo, pelo Evangelho, não porque foram convencidas pelo Espírito Santo, mas pessoas que foram para as igrejas ou vão para as igrejas por causa de um ritualismo, de alguns costumes da igreja, de alguma maneira de funcionar da igreja, e nunca porque teve uma experiência com Jesus.
porque é evidente que aqueles que têm uma experiência com Jesus vai procurar uma igreja onde o Evangelho de Jesus é anunciado, onde o Evangelho de Jesus é ensinado e vivido. Por isso, nós estamos vivendo esta época. A palavra cristão surgiu na vida dos discípulos de Jesus Cristo, na época do início da igreja, porque eles saíram pregando o Evangelho e anunciando Jesus Cristo de cidade em cidades, e eles chegaram numa cidade chamada Antioquia, e ali eles pregava Jesus Cristo crucificado, aquele que morreu, ressuscitou para trazer a vida eterna. E as pessoas então daquela cidade olharam para eles e começaram a dizer: aí estão os cristãos, aqueles que falam de Cristo, aqueles que pregam Cristo, aqueles que vivem Cristo e aqueles que Cristo está neles. Então esta é a verdade. E nós vimos que hoje nós temos muitos cristãos sem Cristo. Nós podemos ver o texto que lemos, que Jesus diz que muitos vão chegar para Ele no juízo final e vão dizer: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós fizemos muitos milagres. E Ele vai dizer: não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, são pessoas que do ponto de vista humano são cristãos verdadeiros, né? Mas são apenas um rótulo, vive uma religião e não tem de fato Jesus Cristo. Faz milagre porque eles usam o nome de Jesus, que é aquele que promove, que concede o milagre, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver sobre este assunto, o cristão sem Cristo. O cristão sem Cristo, em primeiro lugar, é aquele que professa uma vida cristã, professa Cristo, mas não é possuído por Cristo, pelo Espírito Santo. Lá em Atos 17, 28, Paulo falando sobre a vida cristã real, ele fala: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então nós vivemos em Cristo, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a verdadeira vida cristã. Muitas pessoas professam ser cristã, mas não tem Cristo nas suas vidas. Segue então uma religião, segue ritualismo, segue então amuletos que são oferecidos nas igrejas, coisas que são concedidas pelos líderes religiosos às pessoas, mas não seguem a Cristo. Em João 14, 23, Jesus falando sobre essa realidade dele em nós, ele diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essa é a realidade da vida cristã. Cristo mora naqueles que nasceram de novo, que aceitaram Cristo. Eles são então comandados pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, o cristão sem Cristo é aquele que não
pratica a verdade. Então, nós podemos saber que, ver que a Bíblia não é um livro apenas para você aprender intelectualmente. Ela precisa ser compreendida e vivida no dia a dia. Então, os princípios são os princípios de Deus para a nossa vida, para que nós, então, possamos imitar a Cristo no nosso viver. Quando nós lemos em Mateus 7, de 14 a 27, 24 a 27, então nós podemos ver que Jesus falando sobre os dois fundamentos, e ele diz então que ele compara o homem insensato a um homem que edificou a sua casa e então construiu o alicerce daquela casa na areia. Veio a chuva, bateram as tempestades, vieram então as enxurradas e deram contra aquela casa e ela caiu, porque estava fundamentada na igreja. A vida cristã tem que ser fundamentada em Cristo. O fundamento tem que ser Cristo. Nós temos que praticar a verdade de Cristo. Ele diz ainda que aquele que pratica a sua palavra, ele compara o homem sensato que edifica a sua vida sobre uma rocha, ou a sua casa sobre uma rocha. E vem a chuva, o vento bate contra aquela casa e ela permanece, porque está fundamentada na rocha. Assim são aqueles que estão fundamentados na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Nunca serão abalados, nunca desviarão da verdade, mas estarão sempre vivendo a verdade de Cristo nas suas vidas. Em terceiro lugar, o cristão sem Cristo é aquele que vive no pecado e para o pecado. Nós sabemos que a grande bênção do Evangelho de Cristo, do nosso conhecer a Cristo, do novo nascimento, foi que Cristo cancelou os nossos pecados e nós agora temos dele a capacidade de vencer o pecado na nossa vida. E por isso que nós lemos em Mateus 7, 23, Jesus falando no texto que lemos inicialmente, daqueles que vão procurá-lo no juízo final, ele vai dizer: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Porque muitos cristãos estão querendo seguir a Cristo, mas também abraçar o mundo, seguir o mundo, estão cocheando entre dois pensamentos, né? Jesus Cristo, a igreja e o mundo. Mas é preciso realmente fugir do pecado, afastar-se do pecado. Alguém disse que a evidência real de que alguém nasceu de novo é a luta que essa pessoa tem no combate ao pecado. Então isso prova que ela nasceu de novo, mas se conforma com o pecado, então essa pessoa ainda não é cristã, é um cristão falso, sem Cristo na sua vida. Em 1 João 3,9 nós lemos: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então aqui está a grande diferença. Aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não nasceram de Deus, eles vivem na prática do pecado. Mas aqueles que nasceram de Deus podem até pecar, mas não têm prazer no pecado e não vivem na prática do pecado. Por isso que lemos: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora,
esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então o verdadeiro cristão é nascido de Deus e não vive na prática do pecado. Em quarto lugar, o cristão sem Cristo é aquele que quer Cristo apenas para beneficiar a sua vida materialmente falando. Como aquela multidão que procurou o Senhor Jesus quando ele multiplicou os pães e os peixes, eles queriam apenas realmente alimentar fisicamente, ser alimentados, ou alimentar o corpo, né? Mas não queria as bênçãos de Cristo, não queria Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que em João 6, 26 e 27, nós lemos Jesus falando: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então muitas pessoas que são cristãos sem Cristo estão procurando Deus apenas para suprir as suas necessidades materiais, né? Mas não para resolver o problema do pecado na sua vida, a sua condenação eterna. Em quinto lugar, o cristão sem Cristo é aquele que aprende, mas não conhece a verdade. Porque há pessoas que são exímeis conhecedores da palavra de Deus, da Bíblia, mas é de forma intelectual. Porque a verdade de Deus você não apreende sem uma revelação do Espírito Santo. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, 3,7, ele fala assim, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Uma coisa é aprender a verdade, outra coisa é chegar ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade só é possível através do Espírito Santo atuando em nós e nos revelando a verdade, o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Por isso que existem muitos cristãos sem Cristo que aprenderam a Bíblia, sabem muito da Bíblia, mas é um conhecimento teórico, é apenas uma teoria a respeito da palavra de Deus. Marcos 12, 24, nós lemos: respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, quando as pessoas apenas aprendem a palavra de Deus, mas não conhecem a palavra, não lhe foram revelada a verdade, então elas não conhecem o poder de Deus. Deus para ela, então, é um Deus que criou o mundo, é um Deus de ouvir falar, que eu li a respeito, mas não é um Deus revelado que é todo poderoso, que governa esse mundo e que um dia voltará para julgar os homens. Em João 6,69 nós lemos: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, aqueles que o Espírito Santo revela a verdade, estes conhecem a Deus e conhecem o seu poder. Em sexto lugar, o cristão sem Cristo é aquele que troca a Cristo por qualquer coisa nessa vida. Então nós podemos ver isto na história do ministério de Jesus, Judas, trocando Jesus por 30
moedas de pratas, e então porque Jesus não significava muito para ele, ou não significava nada para ele. O que importava é o que ele viesse a receber por Jesus, e não a pessoa e quem era Jesus Cristo para ele. Então, muitas vezes as pessoas hoje também estão trocando Jesus pelo mundo, por coisas do mundo, e vivem então influenciados, comandados pelo mundo, se afastam dos princípios de Deus por pouca coisa. E às vezes existem aqueles que não aceitam Cristo porque tem algum vício na sua vida e ele não quer deixar os seus vícios para aceitar Cristo. Então troca Jesus pelos seus vícios. Eu já vi muitas pessoas dizer: eu gostaria de aceitar Cristo, mas eu gosto de beber, eu gosto de fumar. E outros dizem: eu gosto de praticar então o sexo, o pecado do sexo, né? E então são pessoas que trocam Jesus por pouca coisa, coisas passageiras, e abandonam então o Senhor Jesus. Em João 15:8, Jesus falando, ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então em vão me adoram, né? E são pessoas que não querem a Cristo porque estão presas a alguma coisa insignificante desse mundo. Cristo não tem significado na vida dessas pessoas. E por último, em sétimo lugar, o cristão sem Cristo é aquele que não tem esperança de vida eterna. O verdadeiro cristão, ele tem uma viva esperança no seu coração. Ele sabe que tem uma herança imaculada, incontaminável, imarcessível, reservada no céu para ele. Ele tem essa certeza no seu coração. Mas aquele que não tem Cristo, aquele cristão que está apenas na igreja e não tem Cristo, esse, então, não tem certeza, convicção da sua vida eterna, da salvação eterna. Colossenses 1:21, Paulo diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo está em nós, se somos cristãos, temos Cristo. E se temos Cristo, nós temos a esperança verdadeira da vida eterna. O versículo 23 do texto de Mateus 7, que lemos no início, diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, as pessoas realmente estão querendo seguir a Cristo, ou seja, procura as igrejas, mas o objetivo não é a salvação em Cristo, é ter algo ou receber alguma coisa de Cristo. Por isso nós concluímos lendo Mateus 13, 14 e 15, que diz: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e seja por mim curado. Então, muitas pessoas são cristãos sem Cristo porque não quer ouvir a verdade. Paulo disse a Timóteo que nos últimos tempos muitos teria comichões nos ouvidos,
não querendo ouvir a verdade, não suportam a verdade de Deus. E a verdade do Evangelho é essa: o cristão é aquele que tem Cristo vivendo nele, é aquele que vive em Cristo e para Cristo. Então, por isso, há muitos cristãos que vão ouvir de Jesus, né? E que vão dizer para ele: nós fizemos, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Ele vai dizer: não conheço vocês, vocês vivem no pecado, não nasceram de novo, não foram transformados em filhos de Deus pelo poder de Deus, por isso não poderão entrar no reino da glória. Então o cristão é aquele que está em Cristo e Cristo nele. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Agradecemos a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que participou deste culto. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua participação, pelo seu envolvimento com a Igreja Batista Vida e Paz e principalmente pelo seu envolvimento com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Que Deus esteja te abençoando. Nós lembramos aos nossos irmãos e a todos aqueles que nos acompanham que nós teremos o nosso culto domingo pela manhã, às 9h45, 10 horas, depende dos horários aí no Facebook, mas já coloque 9h45, Facebook, YouTube. No domingo, 19 horas, nós temos o culto presencial e o culto também é transmitido ao vivo pelo Facebook. A mensagem está sendo transmitida através do Instagram, ao vivo também, no domingo. Na quarta-feira, 19h45, temos o nosso culto, como está acontecendo agora, os devocionais, 6 horas da manhã e às 20 horas. Pedimos aos irmãos que ainda não contribuíram para os itens da cesta básica, que possam fazê-lo. Muitas pessoas estão precisando, muitas pessoas necessitam disso para ter ali o seu sustento. Temos vivido aí momentos difíceis para todos e com os nossos irmãos não é diferente, mas Deus tem sustentado a cada um de nós para que nós possamos doar, para que nós possamos repartir o nosso pão, para que pessoas não fiquem necessitadas, para que pessoas sejam atendidas. Então, se você pode contribuir, contribua. Se não pode, ore para que Deus esteja levantando pessoas para a obra dele em todos os sentidos. Que Deus esteja abençoando a sua vida, o seu lar e que tenhamos todos uma noite muito abençoada. Fiquem com Deus.